Olá! Quando a gente pensa no que faz um país ser forte, o que vem na cabeça? Poder militar? Economia bombando? Bom, nessa análise, a gente vai explorar uma ideia um pouco diferente. A de que a verdadeira força de uma nação se mede, na verdade, pela força da sua ciência. A pergunta que fica é essa: no século XXI, o que é que define o poder de um país? E essa é uma pergunta que leva a gente a olhar para além do óbvio, sabe? A gente vai direto nos motores que realmente movem o progresso e a soberania. E aqui a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. A saúde da ciência, num país como o Brasil, depende basicamente de duas coisas. De um lado, um sistema com grana garantida, estável. Do outro, a capacidade de apoiar e dar espaço para todas as mentes brilhantes. E o ponto é, um não funciona sem o outro. Então, vamos começar pela base de tudo: a força da ciência. Como é que a produção científica de um país se transforma em grana, em prosperidade e em relevância lá fora? Olha, os números aqui dizem muita coisa. Em 2024, o Brasil era a oitava maior economia do mundo, mas a produção científica, no geral, não chegava nem perto disso. Só que tem uma exceção gigante: as ciências agrárias. Aí o país é o quarto do mundo. E não é por acaso, né? Isso é fruto de décadas de investimento focado em lugares como a Embrapa. E isso mostra perfeitamente o ponto principal, que o físico e ex-ministro Sérgio Rezende resumiu de um jeito perfeito. A ideia é que ciência não é um luxo de país rico. É um motor que faz um país ficar rico. É um investimento, não um gasto. Então a pergunta é: se investir com foco funciona tão bem numa área, o que impede de fazer o mesmo em todas as outras? E essa pergunta leva a gente direto para o primeiro grande desafio. O investimento público em ciência no Brasil não é uma estrada retinha. Tá mais para uma montanha russa que deixa todo mundo que pesquisa de cabelo em pé. A história da infraestrutura de ciência no Brasil é longa, mas olha, é bem turbulenta. A gente vê marcos super importantes, tipo a criação do CNPq e da CAPES lá em 51, que são as agências que bancam a pesquisa, e do FNDCT em 71. Mas, olha a década de 90. O ministério foi criado, depois acabou, depois voltou, uma estabilidade que gera uma baita insegurança. E este gráfico aqui, nossa, ele mostra a tal da montanha-russa de um jeito muito claro. Dá uma olhada na grana do FNDCT, que é o principal fundo para a ciência. A gente vê um pico lá em 2010, aí despenca até chegar no fundo do poço em 2021 e, de repente, sobe tudo de novo em 2023. Fala sério, como é que alguém consegue planejar uma pesquisa de longo prazo desse jeito? Impossível. E as consequências disso são péssimas. Projetos de pesquisa que simplesmente param no meio, o país perde competitividade lá fora. E talvez o pior de tudo, a fuga de cérebros. Os melhores pesquisadores acabam indo embora, procurar estabilidade em outros lugares. Isso cria um ciclo vicioso de insegurança para todo mundo. E olha, essa discussão não é nova. Essa frase do Oswaldo Cruz, de mais de um século atrás, continua mais atual do que nunca. Ela resume a escolha que um país precisa fazer: ou trata a ciência como pilar para ser forte, ou deixa ela em segundo plano. Mas ok, vamos imaginar que financiamento fosse perfeito, estável. Mesmo assim, a gente teria outro problema, bem profundo, minando o potencial do Brasil. Um problema que não é de dinheiro, é de gente. É o tal do efeito tesoura. Tá, mas o que é esse efeito tesoura? Bom, é um fenômeno que acontece no mundo todo, mas que no Brasil é muito nítido. As mulheres são maioria no começo da carreira acadêmica, mas conforme os cargos vão subindo para posições de liderança, a presença delas despenca, enquanto a dos homens sobe. As linhas no gráfico se cruzam, parecendo uma tesoura mesmo, que vai cortando fora o potencial feminino. E para entender onde tudo começa, olha só esses dados. Em 2021, as mulheres foram 57% de todas as pessoas com títulos de pós-graduação no Brasil. Ou seja, a base de talentos, o ponto de partida, é majoritariamente feminina. A capacidade está toda lá. Então, o que acontece no caminho? Pois é, esse slide mostra o efeito tesoura na prática. Pegando um exemplo do Departamento de Física da Unicamp, de um total de 76 professores, só 11 são mulheres. O contraste com os números da pós-graduação é gritante. A tesoura passou com força por ali. E por que isso acontece? Segundo a análise da física Mônica Cota, as razões são bem complexas e muitas vezes invisíveis. É um preconceito que a gente nem percebe, que liga a liderança a homens. São pequenas agressões no dia a dia que vão minando a confiança. É a falta de políticas de diversidade nas instituições.
e também o muro da maternidade, que penaliza a carreira de muitas mulheres depois que elas têm filhos. Então, chegamos aqui. Um futuro para a ciência brasileira que depende de a gente encarar de frente esses dois desafios gigantes, que estão totalmente conectados. A gente pode resumir tudo com uma metáfora. Pensa num motor científico super avançado. Ele não vai funcionar com força total se metade dos melhores engenheiros nem puder entrar na sala para trabalhar. Resolver o problema da grana sem resolver o do talento é como ter um motor com um tanque cheio, mas faltando metade das peças. A solução, então, tem que vir dos dois lados ao mesmo tempo. A gente precisa de um sistema de financiamento forte e, ao mesmo tempo, de programas, como os da Lynx Tecnologia Social, que trabalham ativamente para consertar essa pipeline de talentos, para garantir que o potencial de todo mundo seja aproveitado. E já existe luz no fim do túnel, viu? O premiado programa Futuras Cientistas é um passo muito concreto na direção certa. Ele prepara 470 meninas do Brasil inteiro para se tornarem líderes na ciência. Ele não só inspira, mas constrói a próxima geração de pesquisadoras, quebrando esse ciclo do efeito tesoura lá na base. E a gente termina com esse conselho poderoso do Sérgio Machado Rezende. Tem que timar. Para construir o futuro da ciência no Brasil, enfrentando essa montanha-russa da grana e o efeito tesoura, precisa de uma coisa acima de tudo: teimosia, persistência. A pergunta que fica é: será que a gente vai ter a teimosia necessária para transformar todo esse potencial em realidade?